Boa noite, correção, prova, TJ da Bahia, Direito Penal. Boa noite a todos vocês, sejam vocês aí, estou só fixando o comentário. Boa noite, Tiago, boa noite a todos vocês, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu antecipei a correção porque hoje, excepcionalmente, eu acredito que isso nunca tenha ocorrido antes, nós teremos que fazer 3 lives. Nós faremos uma live de correção da prova de Direito Penal do Tribunal de Justiça da Bahia. A prova foi ontem. Vou até abrir a prova aqui, gente, para que eu possa ir lendo com vocês, né? Eu já até corrigi a prova, mas eu vou abri-la aqui, tá bom? Depois a gente faz uma live do Ser Persista. Você deve se lembrar que hoje é o dia, vou até colocar assim, hoje é o dia do Ser Persista. Então a gente faz uma live do Ser Persista. E por último, depois a gente faz uma live de análise do edital de Santa Catarina. Pessoal, só para dizer para vocês, quer dizer, aproveitem hoje que saiu o edital, você que vai para Santa Catarina, e já compre a passagem, né? Eu acabei de comprar a minha para contagem regressiva, e você compra a passagem e de volta de Brasília com taxa e tudo, voo direto por mais ou menos R$600. Santa Catarina é um pouco longe, então isso tudo vale a pena. Amanhã eu vou falar com a Laís aqui do curso, para que ela possa já entrar em contato com os hotéis lá em Florianópolis, para que a gente consiga um preço diferenciado para os nossos alunos. A gente tem feito isso e tem conseguido um preço diferenciado, e isso tem sido maravilhoso para o aluno por diversos motivos. Por um, que ele consegue pagar um preço muito mais em conta. O segundo, é que com aquele mesmo valor ele consegue ficar em um hotel melhor do que o que geralmente ele fica. Então as experiências são as melhores possíveis, então a gente está repetindo a dose. Mas eu recomendo que você compre a passagem hoje, viu? Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. Eu já dei uma olhada no edital de Santa Catarina e volto falando. E vou te dizer, a especificidade do concurso de Santa Catarina, que é tão temido, ela vem a partir da segunda fase. A prova é dia 28/4. A primeira fase, a prova é CESP puro. Os examinadores, vários são juízes aqui do TJDFT, vários. Se tiver curiosidade de olhar, como o CESP está em Brasília, ele acaba ganhando operadores do direito aqui. Então há vários juízes do TJDFT na banca. A prova traz as matérias tradicionais da magistratura. Eu vou falar disso quando fizer a live. Então, se você vai prestar o Paraná, não deixe de prestar Santa Catarina, viu? São concursos distintos, mas ambas as provas serão CESP e ambas terão esse caráter aí do tradicional. Paraná tem aquele bloco específico, aquelas matérias específicas de juizados especiais, Código de Normas da Corregedoria e Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Paraná. Mas, de qualquer maneira, você deve prestar as duas, porque Santa Catarina não traz nenhuma especificidade que corra, né, para que divirja daquilo que se espera normalmente uma prova da magistratura. Eu vou voltar às 22 horas para analisar, talvez eu volte antes. A gente segue aqui e faz o Ser Persista e depois a análise do edital, tudo bem? Mas vamos começar corrigindo a prova do TJ da Bahia. Você deve ter a sua prova com você. Eu vou lá para a questão de número 32, que é a primeira questão de direito penal. Então a gente vai lá para a questão de número 32 e começa, tá? Vou corrigir com você. Para a segunda fase, vão passar os 300 e os empatados, tá? Vamos lá. Diz assim: de acordo com a doutrina dominante, questão 32,
de acordo com a doutrina predominante no Brasil, relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da ofensividade, segundo o qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. A despeito do princípio da ofensividade, da sua adoção, nós entendemos que é plenamente possível a adoção de crimes de perigo abstrato, tanto é que o Supremo Tribunal Federal reputa constitucionais essas previsões. Letra B. Gente, não vou ficar olhando embaixo, porque senão eu vou quebrando o raciocínio e a correção é bastante longa, tá? Letra B. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Para mim, a correta é a letra B. O princípio da adequação social deve orientar o legislador. Então, o legislador não deve criminalizar condutas que são reputadas como adequadas pela sociedade. Então, é um princípio que orienta o legislador. Na minha opinião, a letra B está correta. A letra C diz assim: o princípio da taxatividade ou do mandado de certeza preconiza que a lei penal seja concreta e determinada em seu conteúdo, sendo vedados os tipos penais abertos. Bom, o que acontece? O princípio da taxatividade, ele preconiza que a lei penal seja certa e determinada, não concreta e determinada. E ainda que você superasse esse óbice, o princípio da taxatividade, que é por nós adotado, que é um subprincípio da legalidade, ele não impede os chamados tipos penais abertos, como por exemplo é o crime de homicídio. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, letra C, incorreta. Letra D. O princípio da bagatela imprópria implica atipicidade material. Não precisa continuar a ler. O que implica atipicidade material é o princípio da bagatela própria. No princípio da bagatela imprópria, eu tenho um desvalor da conduta, eu tenho um desvalor no resultado, mas a pena é absolutamente desnecessária. Então, letra D está incorreta. E é o caso típico de perdão judicial, o princípio da bagatela imprópria, né? Letra E. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração de bens jurídicos protegidos. Na verdade, esse é o caráter fragmentário do direito penal. A letra E está errada. O princípio da subsidiariedade é um princípio que é utilizado no conflito aparente de normas. Então, quando eu tenho um conflito aparente de normas, eu vou me valer do princípio da especialidade, vou me valer da consunção, vou me valer do princípio da subsidiariedade. Se não ficar caracterizada a infração penal mais grave, então, neste caso, tendo praticado uma infração penal menos grave, por ela responderá o agente, mas só nessa situação, ok? Se tiver caracterizado uma infração penal mais grave, por aquela menos grave, ele não responde. Essa é a ideia do princípio da subsidiariedade. Então, a questão de número 32, na minha opinião, é a letra
B de bola. O princípio da bagatela imprópria não implica atipicidade material. Implica o quê? Implica desnecessidade da pena. O fato é típico, ilícito, culpável, mas a pena é absolutamente desnecessária. Bom, número 33. João, essa aqui, gente, é clássica. O sujeito que fez curso intensivo, o sujeito que faz mais 18. Essa aqui é muito clássica, né? Muito clara e uma questão clássica. O João, com a intenção de matar o José, seu desafeto, efetuou disparos de arma de fogo contra o José. O José foi atingido pelos projéteis e faleceu. A questão diz, olha, ele morreu. Considere que depois de feitos os exames, se tenha constatado uma das seguintes hipóteses relativamente à causa da morte de José. Preste atenção, preste atenção. Veja só. José foi lá, atirou, João atirou, José morreu. Mas aí fizeram os exames e atestaram. Número 1. Apesar dos disparos sofridos pela vítima, a causa determinante da sua morte foi uma intoxicação, porque ela ingeriu veneno minutos antes de ser alvejada. Gente, isso aqui é o quê? É a chamada concausa absolutamente independente, pré-existente. O João não vai responder pelo homicídio consumado, mas vai responder por homicídio tentado, porque quando ele atirou, o José ainda estava vivo, então não há que se falar em propriedade absoluta do objeto. 2. A morte decorreu de ferimentos causados por disparos de arma de fogo, efetuados por terceiros, no mesmo momento em que João agiu sem o conhecimento deste. O que eu tenho aqui? A chamada autoria colateral. Por que não há coautoria? Porque não há liame subjetivo. Um não sabe da conduta do outro. O que eu tenho? Uma concausa absolutamente independente, concomitante. O João responde por homicídio tentado. Nas hipóteses 1 e 2, João responde por homicídio tentado. Terceiro, a vítima faleceu em razão dos ferimentos sofridos, os quais foram agravados por sua condição de hemofílica. Aqui eu tenho uma concausa relativamente independente, pré-existente. Nesta situação, o João responde pelo homicídio consumado. 4. A morte decorreu de uma infecção hospitalar que acometeu a vítima quando do tratamento dos ferimentos causados pelos tiros. O que eu tenho aqui? Eu não tenho nem causa com causa relativamente independente e superveniente, tem nada disso. Essa morte que ocorreu no hospital foi um desdobramento natural da conduta. Então, ainda que você adote a teoria dos antecedentes, que é a questão humana, ele vai responder pelo homicídio consumado. Mas ainda que você adotasse aqui a teoria da imputação objetiva, o João responderia pela infração penal, pela morte. Por quê? Porque ele criou um risco juridicamente proibido, houve a realização do risco no resultado e o resultado estava dentro do alcance do tipo. Então, nos itens 3 e 4, ele responde por homicídio consumado. Nos itens 1 e 2, por homicídio tentado. Bom, vamos lá. Nessa situação hipotética, conforme a teoria dos antecedentes causais, João responderá pela morte de seu desafeto, caso se enquadre em uma das hipóteses previstas nos itens.
Aqui, gente, para mim é a letra C, itens 3 e 4. Agora, eu acho que aqui o examinador poderia ter sido um pouco mais claro. Ele, nos itens 1 e 2, responde por homicídio tentado, nos itens 3 e 4, por consumado. Ele diz, olha, pela morte, ou seja, pelo homicídio consumado, ele vai responder nos itens 3 e 4. Então, é a letra C que você deveria marcar. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Questão de número 34. À luz da jurisprudência do STJ, a respeito das circunstâncias judiciais e legais que devem ser consideradas, quando da aplicação da pena, assinale a opção correta. Aqui a gente já começa, a cobrar o entendimento dos tribunais superiores do STJ. A letra A diz assim: a confissão qualificada, na qual o réu alega em seu favor causa discriminante ou exculpante, não afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. A confissão, mesmo quando qualificada, se ela é utilizada como meio de prova, ela deve ser valorada como uma atenuante. A letra A cobra o entendimento da súmula 545 do STJ. Então, bastaria isso para que você soubesse que a letra A está correta. Letra B. A confissão espontânea. Só para tirar, gente, eu não estou com a questão 31, eu imprimi aqui, começa na 32, por isso que eu nem, para mim começava na 32, pelo que me falaram, me passaram da 32 em diante. Depois eu vou lá, pego a 31 e passo o gabarito, mas alguém está dizendo que 31 é adequação social. Então, a 32 que é da adequação social, mas eu estou sem a prova do 31. Então eu pego depois e mando para você, pode ficar despreocupado. Questão 34. Então a letra A está correta. Letra B de bola. A confissão espontânea em delegacia de polícia pode servir como uma circunstância atenuante. Cadê aqui? Desde que o réu não se retrate sobre essa declaração em juízo. Gente, ainda que ele se retrate sobre essa declaração em juízo, se o juiz se valer da confissão na fase extraprocessual, extrajudicial, policial, ele tem que valorar como atenuante. Letra B está errada. Letra C. Uma condenação transitada em julgado por fato posterior ao narrado na denúncia, embora não sirva como reincidência, pode ser valorada negativamente como conduta social ou personalidade do agente? De jeito nenhum. Por que não pode? Porque, na verdade, o que você tem aqui? O direito penal é o direito penal do fato. A época do fato, ele tinha essa condenação transitada em julgado? Não. Então, quando eu for valorar as circunstâncias judiciais para dosar a pena por aquele crime cometido naquele dia, eu não posso valorar negativamente uma condenação que se deu por um fato cometido posteriormente ao fato em apreço. Então, a letra C está errada. Letra D. A reincidência penal pode ser utilizada simultaneamente como circunstância agravante ou como circunstância judicial? Falei isso na contagem regressiva. Eu falei, por fim, súmula 241 do STJ. A reincidência não pode ser valorada como agravante e como mal antecedente sob pena de bis in idem. Então, letra D está errada. Letra E. A múltipla reincidência não afasta a necessidade de integral compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, haja vista a igual preponderância. Errado.
Na verdade, gente, o que nós temos aqui? A reincidência se compensa com a confissão, o STJ está tranquilo nesse ponto. Só que aqui eu tenho uma múltipla reincidência. Então eu posso compensar uma reincidência com a confissão e agravar a pena em razão da outra reincidência. Então, não necessariamente, ainda que a reincidência seja múltipla, eu vou compensar. Ok? Ok. Certo? Certo. Questão de número 35. Então, aqui só para lembrar, 34 ficou sendo a letra A, tá? Ótimo. 35. O benefício da suspensão condicional da pena, o chamado sursi penal. Artigo 77 do Código Penal. É cabível, nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, desde que a pena privativa aplicada não seja superior a 2 anos? Letra A está perfeita. Olha, lendo o artigo 77, você chega a essa conclusão. Na vara de violência doméstica e familiar, é muito comum que a gente condene, não substitua a pena em razão da lesão corporal, não cabe ou violência, mas que então venhamos a suspender condicionalmente a pena, porque a condenação não ultrapassa 2 anos. O emprego de violência não impede o sursi penal. Letra B. Pode estender-se as penas restritivas de direito e a de multa. Casos em que se suspenderá também a execução dessas penas, erradíssimo, inclusive por redação literal da lei. O artigo 80 do Código Penal diz: a suspensão não se estende às penas restritivas de direito nem à multa. Então, letra B, incorreta. Letra C. Deverá ser obrigatoriamente revogado no caso de superveniência de sentença condenatória irrecorrível por crime doloso, culposo ou contravenção contra o beneficiário. Errado. Se ele vier a ser condenado definitivamente por crime culposo ou por contravenção penal, a revogação da suspensão condicional da pena é facultativa. Isso está lá no artigo 81, parágrafo 1º do Código Penal. Ok? Ok. Letra D. Impõe que, após o cumprimento das condições impostas ao beneficiário, seja proferida sentença para declarar a extinção da punibilidade do agente. Errado, gente. Como assim? Completamente errado. Por quê? Porque depois que ele cumpre o período de prova do sursi penal, é declarada extinta a sua pena, não a sua punibilidade. Se ele praticar um crime depois, ele é reincidente. Então, eu não estou extinguindo a punibilidade, está extinta a pena. Letra E. Pode ser concedida a condenado a pena privativa de liberdade, desde que essa não seja superior a 4 anos e aquele não seja reincidente em crime doloso. Aqui requer um pouquinho de malícia de prova. Na verdade, quando a pena privativa de liberdade não supera 4 anos, é possível o sursi penal em casos de sursi etário ou em casos de sursi humanitário. A letra E não traz essa especificidade e por isso está errado. Você extrai essa especificidade do artigo 77, parágrafo 2º. Ok? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos, sursi etário, ou razões de saúde justifiquem a suspensão, sursi humanitário. Letra C, número 36, que é a letra C, 36 é a C, mas é porque as provas vão inverter, então preste atenção na correção. Com relação a aspectos diversos pertinentes aos prazos prescricionais, olha, tem um ponto que é
interessante, né? Nessa contagem regressiva eu não falei de prescrição, mas na de São Paulo eu falei de prescrição. E aí aqui caiu prescrição, né? Então assim, participe das contagens, porque se não aproveitar numa prova, você aproveita na seguinte e vira e mexe, é assim, tá? E a gente não coloca porque a gente não quer ficar repetindo, né? Também, não dá para ser igual a mesma aula, né, da contagem anterior. Então, a gente muda completamente a aula e às vezes um tema, né, que foi ministrado na aula anterior, não é nessa e a cobrar. Prescrição. Com relação a aspectos diversos, pertinentes aos prazos prescricionais, assinale a opção correta. A prescrição é regulada pela pena total imposta no caso de crime continuado, sendo computado o acréscimo decorrente da continuação? Não, né, gente? Como é que é? Em caso de concursos de crime, a prescrição é contabilizada para cada um isoladamente. Ok? Ok. Errado. Isso você extrai do artigo 119 do Código Penal. Letra B. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando for a única cominada, ou no mesmo prazo da prescrição da pena privativa de liberdade, se tiver sido cominada alternativamente. A letra B está corretíssima, é a redação do artigo 114 do Código Penal, deveria ter marcado a B. Letra C. Na hipótese de evasão do condenado, a prescrição da pretensão executória é regulada pelo total da pena privativa de liberdade imposta? Não, ele fugiu. Como é que eu calculo o prazo prescricional a partir daí? Eu calculo tendo como base o restante de pena a cumprir, não a pena total que foi fixada na sentença. Ah, é? É. E de onde é que eu tiro isso? Tiro isso do artigo 113 do Código Penal. Letra da lei, essa questão 36, tá, gente? Bom, letra D. Tais prazos serão reduzidos pela metade, prazos prescricionais, nas situações em que ao tempo do crime o agente fosse menor de 21 anos de idade ou na data do trânsito julgado da sentença fosse maior de 70 anos. Gente, pelo amor de Deus, essa aqui não dá para errar, né? Você reduz pela metade se ao tempo do crime o agente era menor de 21 anos ou ao tempo da sentença maior de 70, não do trânsito julgado da sentença. Sentença prolatada, proferida em primeiro grau. Isso é muito importante, porque essa aqui é muito simples. Às vezes você faz umas questões e fala assim, gente, não é possível que vai cair na prova. Olha aí essa letra D. Super simples. Cai. Letra E. Em se tratando de criminoso reincidente, são aumentados em 1/3 os prazos da prescrição da pretensão punitiva. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Em se tratando de criminoso reincidente, o prazo da prescrição da pretensão punitiva não muda em nada. É só da prescrição da pretensão executória. Basta você dar uma olhada no artigo 110 do Código Penal. A prescrição, depois de transitar em julgada a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Ok? Ok. Número 37. Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem com base no entendimento jurisprudencial. Número 1. A existência de sistema de vigilância por monitoramento, eu falei isso ou não falei isso na contagem regressiva? Por impossibilitar a consumação do delito de furto, é suficiente para tornar impossível a configuração desse crime. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Essa aqui é uma decisão do Supremo. O ministro Marco Aurélio realmente entendeu. Se você marcou como correta a número 1, você entendeu como o ministro Marco Aurélio. Mas o Supremo Tribunal Federal
ele vai dizer que, na verdade, não dá, né? O fato de existir um sistema de vigilância, por monitoramento, não torna absolutamente ineficaz o meio para a consumação do crime de furto. Então, número 1 está incorreto. Número 2, a presença de circunstância qualificadora de natureza objetiva ou subjetiva no delito de furto não afasta a possibilidade de reconhecimento do privilégio. Errado. É possível furto qualificado privilegiado? É. Mas desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Se ela for de natureza subjetiva, então não dá para ser furto qualificado privilegiado. Isso você extrai da súmula 511 do STJ, que diz assim: é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Então, a número 2 está incorreta. Número 3. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniciada na perpetração do delito de roubo, não se aplica a majorante relacionado ao emprego de arma de fogo. Tá bom. Gente, essa aqui tá correta. O sujeito usou uma arma de fogo desmuniciada, já é o suficiente para caracterizar o roubo, porque houve ameaça. Mas não incide a majorante. Eu juntei aqui na correção escrita um precedente super recente do STJ, relatoria do ministro Nefe Cordeiro, 6ª turma, de 13 de março de 2018. Olha o que ele diz. Olha o que diz no corpo da decisão. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o uso de arma desmuniciada no delito de roubo caracteriza o emprego da grave ameaça, mas não pode ser utilizado como causa de aumento. Então, a número 3 está correta. Número 4. No delito de estelionato, na modalidade de fraude mediante o pagamento de cheque emitido sem fundo, né? Pagamento em cheque, a realização do pagamento do valor relativo ao título até o recebimento da denúncia impede o prosseguimento da ação penal. A número 4 já cansei de falar, súmula 554 do Supremo. O pagamento de cheque emitido sem fundos após o recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Logo, lida a contrário senso à súmula do Supremo, significa que o pagamento de cheque emitido sem fundos antes até o recebimento da denúncia implica ou retira a justa causa para a ação penal, ou seja, obsta o prosseguimento da ação penal. Número 4 correta. 3 e 4 corretas, você deveria ter marcado a letra C. Tudo bem? Tudo bem. Bom, questão de número 38 agora. Acerca dos delitos imputáveis aos agentes públicos, assinale a alternativa correta. Essa foi uma questão um pouco mais difícil da prova. Pratica apropriação indébita agravada pela violação de dever inerente ao cargo ocupado. O funcionário público que se apropria de valores que possuem razão do cargo? Não, isso não é apropriação indébita. Isso é peculato apropriação. Basta ler o artigo 312 do Código Penal, letra A está incorreta. Letra B. Pratica corrupção passiva na modalidade tentada
O funcionário público que, ao solicitar a vantagem indevida em razão da prática de ato de ofício, não recebe por circunstâncias, a vantagem por circunstâncias alheias à sua vontade. Gente, a letra B, né? B está incorreta. Por quê? Se ele solicitou a vantagem indevida, já está consumada a corrupção passiva. Ele receber a vantagem, não, eu estou diante de um crime formal. Então, aqui teríamos o que é chamado de mero exaurimento. Basicamente, a partir do momento em que ele solicita delito formal, crime consumado, não é modalidade tentada. Letra B, errado. Letra C, pratica prevaricação o funcionário público que, em violação ao seu dever funcional, facilita a prática de crime de contrabando ou descaminho. Gente, essa aqui é uma redação clássica de especialidade do direito penal. Existe o delito, né, de favorecimento do contrabando e do descaminho. Deixa eu só pegar para você aqui, artigo 318 do Código Penal. Letra C está errada. Letra D. Pratica peculato desvio o prefeito municipal que utiliza verba pública para promoção pessoal. Em primeiro lugar, essa utilização de verba pública para promoção pessoal, se não tem desvio para ele, digamos assim, pode não caracterizar infração penal, mas simples improbidade administrativa. Então, o direito administrativo resolveria sem necessidade de nós irmos ao direito penal. Agora, se a conduta foi grave ao ponto de estarmos diante de um crime, nós incidiríamos em um crime de responsabilidade do prefeito, artigo 1º, inciso 2 do Decreto-Lei 201 de 67, e não em peculato desvio. Letra D, errado. Letra E. Pratique extorsão o funcionário público que, em razão da sua função, emprega uma grave ameaça no intuito de obter vantagem indevida. Por que aqui não é concussão e é extorsão e a letra E está correta? Porque houve o emprego de uma grave ameaça. Deixa eu trazer para você uma diferenciação que o IBCCRIM faz, que você encontra no site do IBCCRIM, dizendo assim: o delito de consumpção diferencia-se da extorsão principalmente pelo modo de execução. Na extorsão, o agente utiliza-se de violência física ou moral, grave ameaça para obter o seu propósito, enquanto na concussão, a exigência da indevida vantagem se faz utilizando-se exclusivamente da autoridade do cargo que ocupa, sem que tenha que haver necessariamente a violência física ou a promessa de mal injusto. Ou seja, como houve essa grave ameaça, nós estamos diante de uma extorsão. Então, questão de número 38, fica a letra E, ok? Questão de número 39. Pedro, mesmo sabendo que seu amigo Jaime se encontrava embriagado e com a CNH vencida, entregou para o Jaime a condução do seu veículo automotor. O Jaime assumiu a direção e logo depois provocou um acidente que causou lesões corporais em Maria. Vamos entender o caso, ok? Ok. Conforme a jurisprudência e o Código de Trânsito brasileiro, é correto afirmar. Bom, letra A. Por Jaime ter conduzido o veículo automotor com a CNH vencida, incidirá uma causa de aumento de pena do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Na verdade, gente, aqui não incide uma causa de aumento de pena em razão da CNH vencida, não.
Ah, Summer, mas se você der uma olhada no artigo 303, parágrafo 1º, que deve ser combinado com 302, parágrafo 1º do CTB, você vai perceber que o sujeito não ter uma CNH implica a majoração da pena. Tá bom, mas os tribunais fazem uma distinção. Uma coisa é não ter CNH, outra coisa é estar com a CNH vencida. Princípio da estrita legalidade, ou da legalidade estrita, o que via de regra vai nos conduzir à proibição de interpretação extensiva em desfavor do réu. Então, letra A, errado. Letra B, Jaime não responderá pelo crime de embriaguez ao volante, o qual será absorvido pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que será, no entanto, aplicado em sua forma majorada por força do princípio da consunção. Gente, o Jaime não vai responder por embriaguez ao volante, isso é verdade. Mas ele vai responder por lesão corporal culposa na sua forma qualificada e não majorada, porque você tem a alteração dos intervalos de pena. Isso, por si só, já tornava a letra B incorreta. Mas, para completar, a letra B diz que isso acontece por força do princípio da consunção. Está errado. Na verdade, isso acontece por força do princípio da especialidade. Então, a letra B também está errada. Letra C. Para que Jaime responda pelo delito de embriaguez ao volante, é imprescindível a aferição de concentração de álcool por litro de sangue superior ao limite permitido pela lei, por se tratar de circunstância objetiva elementar do tipo penal em questão. Errado. Basta que ele esteja com as suas condições psicomotoras alteradas. E isso pode ser demonstrado de diversas formas, por testemunha, por relatório policial, por um relatório clínico. Então, a letra C está errada. Letra D. Pedro responderá pelo crime de entrega de direção de veículo automotor a pessoas sem condições de conduzi-lo com segurança, o qual se teria configurado ainda que não tivesse sido demonstrado o perigo concreto de dano a terceiros. Letra D está correta, gente. É isso mesmo. Esse é o delito de... Deixa eu só pegar aqui para você o tipo penal do artigo 310, que diz assim: permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso. Até aí não se enquadraria. Mas também permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a quem, por seu estado de saúde físico-mental ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzir. E nós estamos aqui diante de um crime de perigo abstrato. Então há uma presunção absoluta de perigo, não há necessidade de forma alguma de se demonstrar a existência do perigo no caso concreto. Letra D está incorreta. Aliás, está correta, né? Você deveria ter marcado a letra D. Letra E. Jaime responderá pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, desde que Maria ofereça representação. Gente, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com certeza vai observar os parâmetros da Lei 9.099, não é isso? Mas se o autor estiver embriagado, não se aplica o disposto na Lei 9.099. Se você der uma olhada, o artigo 291, parágrafo 1º do CTB diz: aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, o disposto na Lei 9.099, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool
ou de qualquer substância psicoativa que determine dependência. Então a letra E está incorreta, aqui deveria ter sido a letra C. Questão de número 40. À luz do entendimento jurisprudencial do Supremo, assinale a alternativa correta acerca do delito de tráfico privilegiado. Gente, aqui é simples. Você sabe o que o Supremo decidiu? Que o delito de tráfico privilegiado não tem natureza de crime hediondo. Concorda comigo? Concordo. Sim, sim. A partir desse conhecimento, o restante da questão fica simples. Bom, trata-se de crime inafiançável, insuscetível de graça deste indulto? Não, porque não é hediondo. O condenado pelo tráfico privilegiado deve cumprir pena em regime fechado? Não, isso violaria o princípio da individualização da pena. Essa regra, inclusive, é inconstitucional. C. A progressão de regime somente será admitida com realização de exame criminológico? Não, também inconstitucional. Letra D. O condenado por tráfico privilegiado, para alcançar a progressão de regime, tem que ter cumprido 1/6 da pena no regime anterior. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque como não tem natureza hedionda, eu não preciso que o sujeito cumpra 2/5 da pena, ou 3/5 se for reincidente. Como não tem natureza hedionda, com 1/6 ele já progride. Ok? Ok. Letra D. Letra E. O livramento condicional só pode ser concedido ao condenado pelo tráfico privilegiado que tenha cumprido mais de 2/3 da pena, salvo se reincidente específico? Não. Se fosse um crime hediondo, estaria correto. Mas como o tráfico privilegiado não tem natureza de delito hediondo, letra E está incorreta. Então você deveria ter marcado a letra D, segundo essa prova. Questão de número 41. Preste atenção. Questão de número 41. Gente, eu volto mais tarde para falar de... Aliás, a gente já vai emendar, né? Vou fechar uma, vou voltar, vou fechar outra, vou voltar para a gente continuar. Questão de número 41. Assinale a opção correta a respeito do crime de organização criminosa previsto na Lei 12.850. Que essa aí é batidíssima, né? Cobra de você a compreensão do conceito de organização criminosa dos primeiros artigos da lei. Diz assim: ao agente que exercer o comando, individual ou coletivo de organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução, será aplicada causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Está errado. Por quê? Quem exerce comando tem a pena agravada, é uma agravante, não é causa de aumento de pena. Letra A está errada, você extrai essa incorreção lendo o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Organizações Criminosas. Letra B. Para que se configure o referido crime, tente-se comprovar a ocorrência de associação estável e permanente de 3 ou mais pessoas. Organização criminosa é de 4 ou mais pessoas. A partir de agora, letra B, letra C e letra D, você responde com o conceito de organização criminosa previsto em lei. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem mediante prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Isso nos leva a concluir que a letra C está correta e que a letra D está incorreta quando exige que haja divisão formal. Então, apenas com o conceito de organização criminosa, você matava as letras B, C e D e descobriria que a C está correta. Letra E. A prática de pelo menos um ato executório de infrações penais para as quais os agentes tenham se organizado constitui condição para a consumação do referido delito? Não. É um crime autônomo.
Se já foi constituída a organização criminosa, ainda que ela não tenha cometido nenhuma infração penal, já está consumada a primeira delas. Isso é clássico do direito penal do inimigo, a tipificação de atos preparatórios. Então a letra E está incorreta. Você deveria ter marcado a letra C, ok? Ok, e agora vamos para a última questão. Questão de número 42. Deixa eu achar aqui. De acordo com a jurisprudência do STJ, Lei Maria da Penha, eu sabia que ia cair Lei Maria da Penha, sabe? Mas, infelizmente, a gente tem que dizer a verdade, aquilo que eu achei que ia cair, não caiu, de Lei Maria da Penha. A primeira parte da aula, na contagem regressiva, eu fiquei falando de Maria da Penha, falei de várias coisas, mas aí eles cobraram o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. O começo da correta na número 41 constitui circunstância elementar desse delito a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Mas vamos lá ver. De acordo com a jurisprudência do STJ acerca da Lei Maria da Penha, delito de descumprimento de medida protetiva de urgência constitui crime. Aí, mesmo que a determinação da medida protetiva tenha partido de juízo civil, mesmo. Por quê? Porque está na lei. Basta ler o artigo 24A. A caracterização admite a modalidade culposa? Não há previsão de modalidade culposa. Não admite a concessão. O sujeito ativo deve ser sempre o homem, gente. O sujeito passivo é a mulher, mas o ativo tem que ser sempre o homem na Lei Maria da Penha? Não. Cansar de fazer audiência. Por exemplo, de casal homoafetivo. São duas mulheres. Uma espancou a outra. Foi considerada violência de gênero e ela foi para a vara de violência doméstica familiar contra a mulher. Letra C. Não admite concessão de fiança? Admite, é que a fiança tem que ser concedida pela autoridade judicial e não pela policial. Letra E, cuja caracterização será afastada se tiver sido prevista a aplicação de multa na decisão que tiver determinada medida protetiva? Não tem nada a ver. Basta você dar uma olhada no artigo 24A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração deste crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. E aí vem o parágrafo 3º. O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Ok? Ok. Então aqui você deve marcar a letra A. Certo, pessoal? Certo. E aí, então, ficam corrigidas as questões de direito penal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para amanhã, o pessoal do marketing, porque eu não sei fazer isso, não farei agora à noite para vocês, eles colocarem no story o arquivo para vocês baixarem por escrito a correção. Isso pode ajudar eventualmente em algum recurso, porque é possível que o examinador divirja, o gabarito formal divirja do meu gabarito, tá bom? E eu olho a questão de 31, não fique tranquilo, é porque eu não estou com ela aqui. Vou olhar, coloco também nessa parte escrita e mando para vocês, tá? A 42, o começo da correta mesmo que a determinação da medida protetiva tenha partido do juízo civil. Certo, pessoal? Muitíssimo obrigado. Eu já volto agora, eu vou parar e voltar só para ter um intervalo para a organização das lives, para a gente falar do Sepersystem, potencial de mudança versus potencial, ou potencial versus potencial de mudança. Grande abraço e até daqui a 1 minuto. Até mais. Tchau, tchau.